Boa noite, bom dia, boa tarde. Dezembro de 1973. Adoniran Barbosa, renomado artista brasileiro, havia acabado de lançar um álbum que revisitava e reunia seus maiores sucessos. Se você entende de história, você deve saber que na época o Brasil vivia uma ditadura/regime militar. Em 64, os militares apoiados por parte do Congresso deram um golpe na presidência de João Goulart e tempos depois instalaram o regime militar. No início, eles foram ovacionados por uma boa parte da população e até aclamados por alguns jornais da época, mas através de órgãos como o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, e dos atos institucionais, principalmente o AI-2 e o AI-5, que literalmente ia contra os direitos humanos, os militares, ou talvez a ditadura, habitualmente matavam e torturavam opositores, censuravam qualquer tipo de mídia que fosse abertamente contra o que eles acreditavam, e com o próprio AI-5 derrubaram o direito das pessoas de se defenderem. Devido a toda essa perseguição política, Adoniran tinha um certo receio de que suas novas músicas fossem censuradas, e por isso fez um álbum relançando seus maiores sucessos. No entanto, ele não conseguiu fugir da censura. Tempos após o lançamento de seu álbum, Adoniran recebeu uma carta dizendo que um dos seus maiores sucessos, Tiro ao Álvaro, foi vetado com a seguinte justificativa: a falta de gosto impede a liberação da letra, fazendo referência a palavras de sotaques diferentes para a época presente na música. O que esse caso mostra é um tipo de situação bem comum até hoje, quando uma variável linguística é estigmatizada. Ok, para falar a verdade, eu não consegui achar muita referência sobre esse assunto. Então, quando eu fui escrever o roteiro desse vídeo, eu usei como base o meu conhecimento, não só sobre variedade linguística, mas sobre licença poética, eu vou falar disso mais pra frente, e um livro do professor e filósofo Marcos Wagner, Preconceito Linguístico. O que é? E como se faz. Para o professor, a prática desse preconceito deriva de um padrão imposto pela elite econômica da sociedade. Ele define 5 causas principais relacionadas ao início desse preconceito e que são intensificadas pelo mesmo, sendo elas preconceito regional, preconceito socioeconômico, preconceito cultural, racismo e homofobia. No preconceito socioeconômico, o que acontece é que é muito comum que pessoas de origem mais pobre acabem tendo acesso apenas a variedades informais da nossa língua. Um exemplo disso é a Cidade de Deus. Os moradores da Cidade de Deus não têm um amplo acesso à educação, e se tem, não é de boa qualidade, que faz com que eles puxem a variedade linguística dos pais deles, que adivinha só, também não tiveram uma educação de qualidade. Logo, a comunicação deles acaba fluindo informalmente. Com isso, acaba se criando uma certa cultura, em que determinadas gírias e expressões são de pobre ou talvez de traficante. E eu acho que eu não preciso nem dizer o quão isso é errado. Também tem um preconceito cultural. No Brasil, existe um forte desprezo da sociedade por culturas populares, como por exemplo o sertanejo, o rap e outros estilos musicais que muitas vezes derivam e se relacionam com culturas dentro da própria sociedade. A cultura do rap/hip hop, por exemplo, não é só um estilo musical. Tem várias atividades e subculturas que mesclam com o rap, grafite, gírias e até as batalhas de rima. Mas por causa da ignorância das pessoas ao ver uma bolha que é completamente diferente da delas, ocorre uma estigmatização dessa outra. Olha, talvez tenha ficado meio confuso o que eu disse, mas o que eu quis dizer é que quando pessoas com gosto e estilo A se encontram com uma pessoa de estilo B, as pessoas de estilo A tratam os gostos da B como estranhos e como ruins também. Claro que isso não é geral com qualquer tipo de gosto ou cultura, mas acontece, e quando uma cultura minoritária é vítima, aí fica meio feio. Agora, voltando pra Adoniran Barbosa, você pode até dizer o seguinte: mas Young, Tauba e Revolver não estão gramaticalmente errados? E você até estaria certo se não fosse por uma coisa chamada licença poética. Imagina que você está escrevendo a letra de uma música e está no último verso, só que você não consegue definir a última palavra para rimar. Se você quiser, você pode simplesmente meter um A ou um O, desde que rime, claro. E além disso, se você quiser meter um tá, um pro, um mesmo, e no geral, gírias populares que estão gramaticalmente erradas no meio da música, você pode. Ou seja, a licença poética te permite bater, espancar, torturar a gramática. Você literalmente ganha uma carta branca para quebrar qualquer regra que você quiser, desde que tenha uma justificativa e um motivo. Então, de acordo com essa ferramenta, o Adoniran tinha sim permissão para colocar essas palavras na música, mas a ditadura não se importou. Muito por ignorância, não só de não reconhecer o tamanho do artista que fez a música, mas de considerar aquelas gírias de mau gosto. Mas voltando para a questão do preconceito do professor Marcos, ele ainda pontua aqui: tipos informais de variedade linguística não devem ser utilizados em qualquer momento. Ou seja, se você estiver conversando com um amigo, você pode e deve falar da forma que vocês quiserem e da forma que vocês se entendam. Mas se você estiver se dirigindo a uma autoridade, você tem que falar com formalidade. É muito importante ressaltar que existem discussões por trás do que eu falei. Então, se você gostou do assunto e chegou até aqui, eu recomendo que você pesquise e se aprofunde mais pelo assunto. E pelo amor de Deus, não trate tudo que eu falei como verdade absoluta.